Olá, professores e professoras da Rede Estadual de Santa Catarina. É com muita alegria que retomamos com vocês o curso de formação para a implementação do novo ensino médio no estado de Santa Catarina. Estamos aqui, eu, Letícia Vieira, atualmente gerente do ensino médio e profissional aqui na Secretaria de Estado da Educação. Sou também profissional efetiva da Rede Estadual, orientadora educacional. Me acompanham aqui Cirlei Damian, que é a nossa coordenadora de ensino médio e tem nos apoiado muito nas orientações, enfim, relacionadas à implementação do novo ensino médio. E me acompanha também o Luiz Duarte, que é o nosso coordenador da educação profissional aqui na gerência de ensino médio profissional. Hoje, a nossa formação traz uma explanação geral para vocês da arquitetura do novo ensino médio. Então, a gente sabe que o novo ensino médio trouxe muitas mudanças muito significativas, tanto no que se refere ao currículo, quanto no que se refere à carga horária, enfim, e que essas mudanças trazem, naturalmente, muitas dúvidas, e esse é o primeiro movimento, é uma explanação bem geral, para que vocês tenham uma visão ampla do desenho do estado de Santa Catarina, que, claro, não é o mesmo desenho assumido em todos os estados do Brasil. Então, eu vou pedir que o Lauro compartilhe a apresentação para que a gente possa iniciar. Pode seguir, Lauro, por favor. Então, eu vou passar a palavra para a Cirlei para a gente iniciar com os marcos legais em relação ao novo ensino médio, e é uma parte muito importante dessa formação, porque é a partir daí que a gente entende o contexto, né? Como foi desenhada essa arquitetura do novo ensino médio a partir de uma lei, que é uma lei federal. Então, Cirlei, a palavra está contigo. Obrigada, Letícia. Então, olá, professores, gestores da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Como a Letícia já falou, eu sou a Cirlei Damian, profissional também efetiva da rede. E eu vou trazer para vocês um pouco dos marcos legais nesse primeiro momento. Então, a necessidade de mudanças no ensino médio, ela é uma pauta recorrente dos debates educacionais, que nós podemos perceber na legislação, tanto brasileira como estadual, né, em todos os territórios, e também nos resultados do ensino médio, na questão das taxas de aprovação, reprovação, abandono, evasão escolar, nos índices de proficiência. E no ensino médio nós percebemos que o currículo ele é muito denso, com muitos componentes curriculares, muito fragmentado. Então nós vamos perceber, inicialmente, pela LDB, a Lei número 93/94 de 96, ela já prevê a necessidade de trabalhar, de abordar uma formação geral básica comum, né, com essa visão de desenvolver os direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes da educação básica, né, inclusive essa última etapa, que é o ensino médio. Então, essa lei ela passou por muitas adequações, muitas alterações desde quando ela foi homologada, e uma delas nós vamos perceber depois, que é a lei do novo ensino médio. Então, nós percebemos que já em 96, na década de 90, ou até anteriormente a esta década, nós já vimos, né, já percebemos a necessidade de mudanças, e com ênfase a parte da formação geral básica no currículo e também uma parte diversificada. Depois, nós tivemos, em 2010, a homologação das diretrizes curriculares nacionais da educação básica por meio do parecer número 7 de 2010. Então, essas diretrizes também já trabalham nessa perspectiva de contextualização, de trabalhar também uma base comum a todos os nossos estudantes. Tivemos o parecer número 5 de 2011. Este parecer, ele homologa a resolução número 2 de 2012, né?
ele homologa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E esta resolução, ela trabalha muito forte a questão da integração curricular, do trabalho como princípio educativo, da questão da diversidade, dos aspectos socioambientais e também da formação geral básica, da base, né, nacional comum curricular, e também uma parte diversificada. Nessa nossa linha do tempo, nós temos agora, avançando um pouquinho mais nos marcos legais. E, Cirlei, só para comentar um pouquinho a tua fala, porque o que tu traz é bastante interessante, né? O nosso objetivo com essa linha do tempo é demonstrar para vocês quais são os marcos que norteiam o novo ensino médio. Então, o novo ensino médio, ele não é algo que inicia com a Lei 13.415, né? Ele é gestado durante muito tempo e faz-se referência tanto à ideia de uma base nacional comum curricular, quanto à ideia de diversificação curricular em documentos muito anteriores à Lei 13.415. Então, essa linha do tempo tem uma importância bastante singular também por conta disso, né, Cirlei? Isso mesmo, Letícia. E é interessante que teve um movimento em 2013 que envolveu todas as secretarias, né, de educação, órgãos também, né, outras instituições, que foi o projeto de lei 6840. Esse projeto, ele tramitou na Câmara Federal há alguns anos, houve uma ampla discussão e ele instituiu a jornada em tempo integral, né, no ensino médio, trabalho por áreas de conhecimento e a ideia de ações formativas e, né, nessa linha da questão do tempo integral mesmo, tá? E que culminou após amplo debate com a Lei 13.415. Então, ele partiu de um deputado em 2013, esse projeto de lei. É bem interessante esse entendimento, tá? Então, em 2014, após essa discussão, passou pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação, né, algumas audiências públicas, houve, então, a homologação da lei em 2017. Mas, antes disso, nós tivemos a Lei 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação em 2014. E, na sequência, nós também tivemos o Plano Estadual de Educação. Então, esse plano ele traz algumas metas que trabalham muito forte a diversidade, a flexibilidade. Inclusive, eu posso citar para vocês a meta 6, que trabalha nessa perspectiva, a meta 6, que trabalha o tempo integral, né? A meta 3, que é a universalização do ensino médio. Então, nós temos várias metas, várias estratégias neste plano que estão em consonância com as demais, né, os demais marcos legais. E, na sequência, então, nós tivemos, como eu já falei para vocês, a 13.415, a chamada Lei do Novo Ensino Médio, que apresenta que nós estamos agora, muita força agora, né, com essa arquitetura curricular, tá? E o que é importante destacar também, né? Trata-se de uma lei federal. O que isso significa? Que o novo ensino médio ele não é um programa específico, isolado de um estado. É uma arquitetura curricular que está sendo implementada em todo o Brasil e que é normatizado por uma lei maior. Uma lei que independe de leis estaduais e que, portanto, não é uma iniciativa isolada do estado de Santa Catarina. Muito bem, Letícia. E paralelo a este movimento da homologação da lei, né, e outros movimentos dos marcos legais, nós tivemos também o movimento do documento, da homologação, da escrita, né, da elaboração e da homologação do documento da Base Nacional Comum Curricular, tá? Em 2018, então, o MEC entrega a terceira versão deste documento para consulta pública. De maio a setembro, nós tivemos, né, várias audiências públicas com vistas, né, objetivando essa discussão ampla acerca desse documento. Pensem que essa base ela já traz as habilidades, né, as competências gerais
e um foco muito nas áreas de conhecimento. Tá? As habilidades, elas são integradas, são interdisciplinares, elas não focam em um componente, mas na área. Tá? E em dezembro, então, após essas audiências públicas promovidas pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação, então, em dezembro, nós tivemos a homologação, né, da resolução, a número 13 de 2018, que atualizou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, as últimas diretrizes foram em 2012, que já trabalhavam nessa perspectiva de área de conhecimento, de formação humana integral. Então, essa resolução foi atualizada com base nas discussões, né, atualizada, ou então com base na Lei 10.415. Tá? Muito importante essa resolução, a leitura, a análise, e que nós nos baseamos também nela para elaborar o currículo base do ensino médio do território catarinense. Aí tivemos, então, a publicação dos referenciais curriculares dos itinerários formativos, por meio de uma portaria. Então, essa portaria, ela orienta para a parte flexível do currículo, indica habilidades com base nos eixos estruturantes do novo ensino médio, né? Essas habilidades, elas visam a integração da parte flexível com a parte da formação geral básica. Isso, ali nós tivemos um errinho no slide, está escrito itinerários, mas itinerários sim. formativos. E aí, o que é importante a gente destacar aqui para vocês em relação a esse documento, né? Os itinerários formativos, ainda que eles permitam ao estudante caminhos diferentes, eles são norteados pelos mesmos eixos estruturantes. E isso a gente vai trabalhar com vocês ao longo desse curso, de forma um pouquinho mais detida, enfim, para que vocês possam entender quais são as habilidades que norteiam cada um desses eixos. Mas, em resumo, o que isso significa, né? Que o estudante, de forma independente, né, ele pode cursar trilhas de ciências da natureza, ciências humanas, trilhas integradas ou trilhas EPT, ele terá necessariamente trabalhadas as mesmas habilidades que são norteadas por esses eixos estruturantes e que aqui no estado de Santa Catarina nós entendemos que toda trilha de aprofundamento deve ser atravessada por esses 4 eixos, que a gente vai explicar um pouquinho para vocês a seguir o que são, né? Então, eu faço essas intervenções, né, Cirlei, para que a gente possa ir entendendo que a gente não está apresentando documentos que não fazem sentido para isso que a gente vai construir junto com vocês. Mas é importante que vocês se detenham e estudem cada um deles para que vocês possam se apropriar dos modelos, enfim, e do que a gente tem por trás da arquitetura do novo ensino médio. Sim, Letícia, muito bom, porque os professores que elaboraram o currículo, que produziram o documento curricular base do ensino médio do território catarinense, nós fizemos uma análise muito detalhada, né, desses documentos legais, desses marcos legais. Então, é importante que todos também conheçam. Muito bem. Pode seguir, Laura. Pode seguir. Um pouco falando agora dos marcos legais no Estado, nós temos a Resolução 93 de 2020, né, do Conselho Estadual de Educação, que apresenta o cronograma e as normas complementares para a implementação do novo ensino médio, com base, né, nas alterações da LDB provocadas pela Lei 13.415, que é a Lei do Novo Ensino Médio. Ali apresenta todo o cronograma e, né, sabemos, então, por meio desse cronograma e pela Lei 13.415, que todas as escolas da rede estadual de ensino de Santa Catarina, do sistema, inclusive, estadual de educação, vão trabalhar, né, inserir, desenvolver atividades, matrizes curriculares, né, o seu currículo vai estar abordando o novo ensino médio, tá? A partir, então, deste ano de 2022. Nós também temos, então, o parecer número 6 de 2020, do Conselho Nacional agora, né, um parecer nacional, que traz as diretrizes da educação de jovens e adultos para o alinhamento com a Lei 13.415. E em 2021, nós
tivemos, né, ano anterior, né, a resolução do Conselho Estadual número 4 de 2021, que traz a aprovação, né, por meio do parecer 40, que traz a aprovação do currículo base do ensino médio do território catarinense. Então, essa resolução é muito importante, porque valida o nosso documento, né, o documento curricular. Depois nós tivemos, então, a resolução agora, né, no final também, também em 2021, a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, entendendo agora que o ensino médio integrado de forma muito alinhada com o ensino médio, né? Então, nós temos os itinerários formativos que possibilitam, dentro do novo ensino médio, essa integração do ensino médio com a integração com a educação profissional. E também agora a última, né, a portaria MEC número 52, que instituiu o Programa Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio. Essa portaria também é de 2021. Certo? Perfeito. Passo agora, então, para a Letícia, para continuar a apresentação. Então, e a partir de todo esse movimento nacional que nós vivenciamos, cada estado foi incumbido da função de construir os seus currículos, os chamados currículos de cada um dos territórios, né? E em Santa Catarina não foi diferente. O nosso estado tem uma singularidade muito, muito valiosa e muito cara no sentido positivo, de que todos os nossos documentos curriculares são escritos de forma coletiva, e aí aqui um destaque muito especial para essa questão, porque talvez para os profissionais do estado de Santa Catarina não seja clara a ideia de que os documentos não são, via de regra, escritos de forma coletiva e com a participação de profissionais das escolas, enfim. Então, essa web, ela tem também a intenção de demonstrar para vocês os momentos e os movimentos de escrita coletiva e participativa de todos esses documentos que amparam a implementação do novo ensino médio no nosso estado. Não poderia ser diferente, nós iniciamos aqui essa história, a gente começa a contar essa história para vocês, a partir da construção do currículo base do ensino médio para o território catarinense, aqui na rede estadual de Santa Catarina, e aí vou pedir para o Lauro seguir os slides. Então, em 2019, nós iniciamos uma preparação para essa implementação. Então, nós tivemos um encontro online com informações e orientações sobre o que era a Base Nacional Comum Curricular, sobre o que era o novo ensino médio, enfim. Em junho, nós tivemos uma emissão de orientações sobre a escuta diagnóstica nas escolas, e em agosto, nós fizemos uma realizamos um encontro formativo com as coordenadorias regionais e gestores daquelas que seriam as nossas escolas piloto. Então, essa adesão, nesse primeiro momento, ela foi opcional, ela foi um convite às escolas que tinham, claro, alguns pré-requisitos específicos, mas foram todas convidadas, e as CREs realizaram junto conosco essa adesão. E em novembro, nós realizamos, então, um primeiro encontro formativo com as escolas que decidiram trilhar conosco esse grande desafio, que é a pilotagem de uma experiência totalmente nova em relação ao ensino médio. Nesse grupo estavam escolas de ensino médio inovador, escolas de ensino médio em tempo integral, MEPs, SEDUP, também tivemos um SEDUP integrado a essa experiência. Então, enfim, isso para dizer para vocês que nós tivemos muito de todas as experiências exitosas do Estado, e também aprendemos muito com aquilo que não funcionou até o momento na construção desse novo modelo, que agora a gente chama de novo ensino médio, né? Então, em 2020, iniciamos a implementação em 120 escolas piloto, e começamos com uma ideia de ações de flexibilização curricular. Então, a experiência das escolas piloto contribuiu muito com a construção, mas elas têm uma matriz um pouco diferenciada em relação ao resultado final, né? Nós refletimos juntos e
fomos fazendo mudanças ao longo do percurso. Ao longo desse movimento todo, tivemos uma série de encontros formativos e ações de formação que a gente destaca aqui para vocês algumas delas, e esse material vai ficar disponível depois, caso vocês queiram buscar os materiais e os resultados de cada uma dessas formações. Pode seguir, Laura? Em 2019, iniciamos também, junto com esse movimento das escolas piloto, o movimento de escrita do currículo do território catarinense. E aí aqui a gente traz todo o percurso que foi desenvolvido, mas o que eu gostaria de destacar, né? 362 profissionais envolvidos nessa escrita. Desses 362 profissionais, 254 são professores da rede, professores que atuam nas escolas de todas as regionais do estado de Santa Catarina, então não somente um local específico. Tivemos a participação de 20 consultores externos, então professores universitários, pesquisadores, referência, tanto em relação ao ensino médio, quanto em relação às áreas de conhecimento, enfim. Tivemos também 31 profissionais que são os nossos redatores e que também são professores da rede, e entre esses, participamos eu e Cirlei, eu como articuladora de itinerários formativos, à época atuava na Escola Getúlio Vargas, e a Cirlei foi coordenadora da área de Ciências da Natureza, e tivemos outros profissionais que participaram conosco na função de redator, mas todos os 254 professores participaram da escrita ativa desse documento. O papel do redator e do coordenador de área deu-se, sobretudo, relacionado à escrita do marco zero do currículo. Então, a gente pegou tanto a Base Nacional Comum Curricular e as propostas curriculares anteriores, e que a gente tem um percurso histórico de uma série de propostas escritas também coletivamente, que são documentos muito valiosos, e, a partir desse estudo, deu-se vida ao Marco Zero, que foi colocado à consulta pública e depois, enfim, todo trabalhado junto com essa grande equipe de professores. Foram, ao todo, mais de 120 horas de reuniões com profissionais, ora trabalhando juntos, ora trabalhando por área de conhecimento. Foi um processo totalmente online, porque vivenciávamos um período de lockdown e com a pandemia em um outro momento, enfim. E gostaríamos de deixar esse movimento registrado para que todos os professores da rede tenham conhecimento. Pode seguir, Laura. Esse é o resultado desse trabalho tão árduo, da escrita e participação desses 331 profissionais. Tivemos o resultado dos 3 primeiros cadernos do currículo. Esses cadernos, eles são... Em seguida, eu mostro um pouquinho do sumário de cada um deles para vocês. E, paralelamente a isso, tivemos um outro grupo de professores das escolas piloto que escreveu o nosso caderno 4, que é o caderno de portfólio de componentes curriculares eletivos. Da escrita desse documento, participaram outros 362 professores, todos ativamente atuantes aí nos componentes curriculares eletivos, e que foram os autores desse material que hoje vocês implementam nas primeiras séries do novo ensino médio, e que a gente espera que seja um suporte bastante importante para o trabalho de vocês. Em relação aos portfólios, o que é importante, né, que a gente destaque? Esses portfólios, eles não são documentos estanques, eles são um ponto de partida. Então, a partir da implementação do novo ensino médio, das vivências nas diferentes escolas, a ideia é que esses documentos sejam documentos dinâmicos, documentos que possam ser atualizados, que outros componentes eletivos possam vir a fazer parte desse portfólio, outras trilhas de aprofundamento, sempre acompanhados pela Secretaria de Estado da Educação, mas para que cada vez mais esse portfólio reflita a realidade de cada uma das escolas. Então, a gente sabe que a gente tem como ponto de partida um leque bastante interessante de opções, mas a gente espera que, a partir desse primeiro ano de implementação, esse documento ganhe vida nas escolas e seja cada vez melhor aprofundado e ampliado, enfim. O caderno 1, como eu dizia para vocês, ele traz as disposições gerais do documento, né? Então, ele traz o ensino médio na perspectiva do percurso formativo da educação básica, e isso porque
A Base Nacional Comum Curricular, ela traz 10 competências que são trabalhadas ao longo de todo o percurso, então a gente não pode entender o ensino médio como uma etapa isolada da educação básica. Tem os marcos legais, que foi muito do que a Cirlei apresentou para vocês agora. Tem um texto muito interessante, muito valioso para a perspectiva que o novo ensino médio traz, que é das múltiplas juventudes do ensino médio, e que traz a diversidade como princípio formativo, que é um dos pilares tanto das nossas propostas curriculares, quanto do nosso currículo base da educação infantil e do ensino fundamental. Traz o texto sobre a formação dos sujeitos do ensino médio, o que se espera desse estudante, o que a gente quer trabalhar, o que a gente espera que o ensino médio contribua, enfim, na trajetória desse estudante. Traz os fundamentos do novo ensino médio e um desenho da parte flexível do currículo, que são os itinerários formativos, né? Então, é importante destacar que o itinerário formativo, ele tem um desenho específico em cada estado, então esse é o desenho que nós temos aqui no estado de Santa Catarina, e aqui no nosso estado, o itinerário formativo ele é composto de algumas peças principais, né? Então, o projeto de vida, que é um componente curricular, que tem, via de regra, 2 horas aulas semanais. O Luiz vai mostrar para vocês a matriz depois. Nós temos os componentes curriculares eletivos, a partir da primeira série. Segunda língua estrangeira, que é uma segunda língua além do inglês. O inglês, na Base Nacional Comum Curricular, ele é a segunda língua estrangeira oficial, obrigatória, digamos assim. Ele integra a formação geral básica do currículo, mas em Santa Catarina, considerando as especificidades locais e considerando a trajetória que nós já temos do ensino de outras línguas, de acordo com a matriz étnica e cultural local, nós optamos, então, por ofertar uma segunda língua estrangeira na parte flexível do currículo. E temos também algumas linhas gerais sobre os itinerários formativos da formação técnica e profissional, como a Cirlei mencionava para vocês. À época da escrita do currículo, nós não tínhamos as diretrizes curriculares da educação profissional ainda definidas a nível nacional, então nós tínhamos disposições bem gerais à luz da Lei 13.415, e que, com a publicação das diretrizes curriculares, nós conseguimos realizar um segundo movimento para que a educação profissional tivesse também o seu percurso um pouco melhor definido. E temos algumas disposições sobre formação docente e um resumo sobre o que é essa organização curricular do novo ensino médio, como são definidas as principais matrizes, como é dividida a carga horária, enfim. O caderno 2 é o caderno da formação geral básica. Então, esse caderno ele tem um texto para cada uma das áreas do conhecimento. Então, um texto para ciências humanas e sociais aplicadas, um para ciências da natureza e suas tecnologias, um para matemática e suas tecnologias, e um para linguagens e suas tecnologias. E, enfim, nós temos uma estrutura específica em cada um dos documentos, e a gente convida os profissionais a se debruçarem sobre esse material, e não só da sua área, porque o novo ensino médio ele traz essa proposta, né, de fortalecer o trabalho integrado. Então, claro, a gente primeiro se debruça um pouquinho mais sobre a nossa área, mas é importante também manter a interlocução com as demais e conhecer o documento como um todo. Letícia, é importante destacar a produção coletiva. Eu participei, né, coordenei a área de ciência da natureza e suas tecnologias, então foram muitas reuniões online, muitas discussões, muitos debates, muitas reflexões, muitos alinhamentos, né, com auxílio das consultoras, né, com apoio dos formadores, dos redatores. Então, é um trabalho muito rico, é uma produção que culmina, né, o ápice de todo um envolvimento coletivo. Então, parabenizar, né, agradecer os professores que trabalharam com muita dedicação na construção desse documento. Isso. E aí, em relação ao documento de cada uma das áreas, algumas coisas que vocês vão perceber, né? Primeiro, que a gente não estabelece fronteiras rígidas entre os componentes curriculares. Então, a ideia de área ela está muito presente.
nós temos um quadro que traz as habilidades e os objetos de conhecimento da área e não dividindo entre cada um dos componentes, mas na matriz curricular nós temos o espaço para o trabalho de cada um dos componentes curriculares. Então, o que isso significa? É preservado o que é próprio, né, o saber próprio de cada disciplina, de cada componente, enfim, mas a gente busca lançar uma luz mais forte para o trabalho em área, que é um dos pilares aí do novo ensino médio, uma das ideias mais caras ao currículo, né? Então, temos algumas opções que vocês vão perceber quando se debruçarem sobre esse documento. E uma outra questão que eu gostaria de destacar também, e que difere o documento do ensino médio do documento do ensino fundamental, é a não seriação. E vocês vão perceber que o nosso documento, os nossos quadros curriculares não trazem uma divisão em séries, mas traz uma proposição de progressão em espiral, que é algo que já vinha sendo consolidado nas nossas propostas curriculares ao longo do percurso aí histórico das propostas de Santa Catarina e que agora é retomado com bastante força no currículo base do território catarinense. Pode seguir, Laura? Já sei. E aqui temos o caderno 4, que é o nosso portfólio de componentes curriculares eletivos e que a gente vai ter a oportunidade de se debruçar um pouquinho mais sobre eles. O que é importante destacar aqui em relação à estrutura, né? Os componentes curriculares eletivos, eles são divididos aqui no estado nas 4 áreas do conhecimento e nós criamos outras 2 áreas que a gente chama de áreas de concentração, porque são componentes que integram mais de uma área necessariamente, então nós optamos por fazer esse desenho um pouco diferenciado. Então, além das 4 áreas definidas na BNCC, para os componentes eletivos, nós temos também a área de concentração de ciência e tecnologia e a área de componentes integradores, e que, via de regra, são 2 áreas que congregam 2 ou mais áreas de conhecimento para dar a vida a um componente eletivo. Pode seguir. Então, essa parte eu já falei um pouquinho para vocês, é o percurso formativo mesmo relacionado ao novo ensino médio, e aqui eu gostaria de destacar só 2 processos, tá? Um, que foi a escrita de um material pedagógico que vai chegar para vocês em breve também nas escolas, que traz roteiros pedagógicos para o trabalho com projeto de vida, e que aí em seguida ele vai ser apresentado também. E também o processo de harmonização curricular dos cursos técnicos. Então, nós temos em Santa Catarina uma oferta bastante vasta de educação profissional e que muitos de vocês devem ter conhecimento, devem atuar, enfim, nos CEDUPs, MEPs, enfim. E nós fizemos um movimento de harmonizar essa oferta ao formato do novo ensino médio. O que isso significa? Trazer o formato dos cursos técnicos para alguns pré-requisitos para que a gente pudesse observar o cumprimento da lei. Então, nós transformamos os cursos técnicos em trilhas, e o Luiz vai contar um pouquinho para vocês depois como foi esse movimento, para que a gente pudesse fortalecer a oferta de educação profissional no formato do novo ensino médio. Quer colocar alguma coisa, Silvia? Não, é importante essa questão dos roteiros pedagógicos, né? Foi uma construção coletiva, esse roteiro, ele em breve, esse documento, em breve estará na rede, em fevereiro, né, Letícia? E ele é um material que vai apoiar os professores da rede, são orientações pedagógicas, ele aborda 15 roteiros pedagógicos com base nas 15 unidades temáticas que o currículo base apresenta. Então, ele complementa, né? Ele é um documento que foi elaborado a partir do currículo base do território catarinense, do ensino médio. Tá? Então, nós tivemos a participação também, foi também uma produção coletiva, tivemos mais de 100 professores, profissionais envolvidos, das escolas piloto, das demais escolas, dos técnicos das coordenadorias regionais de educação. Então, ali é um apoio, vai servir como um norte. O professor, claro, vai fazer as adequações, né? Ao elaborar o seu plano de aula, ele vai se basear nesse roteiro com base nos arranjos locais e nas especificidades de cada realidade. Tá?
Perfeito, Cirlei, obrigada. E o que é importante destacar aqui, que esse material foi escrito por mais de 100 profissionais da rede. Nós tivemos o apoio, tanto em relação aos consultores, quanto em relação à gestão do processo do Instituto Iungo, mas a escrita ela é toda feita pelos profissionais da rede, que atuam diretamente com o componente projeto de vida, assim como aconteceu o processo de escrita dos componentes curriculares eletivos. Então, é um material escrito pela rede e para a rede, para apoiar o trabalho dos professores, mas, como eu disse, é um ponto de partida e a gente tem a autonomia do planejamento docente como um pressuposto aí irrevogável em relação ao nosso trabalho na escola. Pode seguir, Laura. Um outro documento que o Luiz, que é o nosso coordenador da educação profissional, vai contar para vocês, é o caderno 5, que é o nosso portfólio de trilhas de aprofundamento da educação profissional e tecnológica. Então, vocês vão perceber que nos cadernos 1, 2 e 3, nós temos diretrizes muito gerais em relação ao EPT e não temos um desenho específico sobre como eu oferto um itinerário de educação profissional, o que compõe esse itinerário, enfim. Então, esse caderno ele foi um movimento também construído com as escolas que ofertam educação profissional na rede. Então, foram 293 profissionais que participaram de uma série de reuniões e de um processo de escrita coletiva. E esse documento ele foi aprovado pelo Conselho Estadual no dia 21 de janeiro de 2022. Então, é um documento bastante novo e que em breve será apropriado também nas escolas regulares de ensino médio. E aí, aqui embaixo, a gente está passando na barrinha no site gg.gg/novo ensino médio SC, que é um repositório onde todos esses documentos curriculares, os já publicados, né, o caderno 5 e o de projeto de vida, são documentos que serão lançados agora em fevereiro de 2022, mas os outros documentos mencionados já estão todos disponíveis de forma 100% online para que vocês possam se debruçar nos momentos formativos aí da escola de vocês. Então, chegamos finalmente num resumão da arquitetura curricular e hoje a nossa ideia é trabalhar bem em linhas gerais essa arquitetura, o que tem de novo no novo ensino médio efetivamente, né? Pode seguir, Laura. Então, o que tem de novo, como a Letícia perguntou, né? O que tem de novo no novo ensino médio? Ele traz, principalmente, duas alterações, né? Referente ao tempo, a ampliação da carga horária de 800 para, no mínimo, 1.000 horas anuais, no prazo de 5 anos, ou seja, esse prazo já está esgotado. Então, este ano, todas as escolas estarão, né, ofertando o novo ensino médio, pelo menos na primeira série, inicialmente, né, além das escolas piloto, que já estão na pilotagem 2 anos. Então, já tem turmas este ano de terceira série no novo ensino médio. E também apresenta até 1.400 horas de carga horária, num prazo que a lei não define. Então, hoje, todas as escolas, né, a maioria, não todas, nós temos alguma em tempo integral, né, mas as regulares são de 800 horas. Então, a lei coloca que até 1.400 e deu um prazo de 5 anos para 1.000 horas anuais, que nós estamos seguindo rigorosamente, e os marcos legais apontam nesse sentido, né? A outra mudança muito importante é na forma de entender o currículo. Ele é formado por 2 partes, podemos dizer assim, pela formação geral básica. Essa formação geral básica, ela traz as habilidades, as competências, os objetivos de aprendizagem comuns a todos os nossos estudantes do ensino médio, nossos sujeitos de aprendizagem, podemos dizer assim, né? E ela tem uma carga horária máxima de 1.800 horas, tá? E também a outra parte do currículo é formada, uma parte diversificada, flexível, específica, chamada de itinerários formativos, tá?
Esses itinerários, eles têm uma carga horária mínima total de 1.200 horas. Então, se nós formos somar a parte da formação geral básica de 1.800 com 1.200 da parte dos itinerários formativos, teremos a carga horária mínima nos 3 anos, né? A total de 3.000 horas, tá? Então, é o que dita a lei, é o que a lei coloca, as diretrizes, toda a legislação e os nossos documentos também normativos e curriculares, tá? Perfeito, Cirlei. E aí, 2 pontos importantes. Se puderes retornar, Lauro. O primeiro ponto. Na menor das matrizes do novo ensino médio, essas matrizes serão apresentadas para vocês ainda nessa web, nós temos no mínimo 200 horas de acréscimo de horas anuais, né? Então, nós não temos retirada de carga horária, nós temos no mínimo acréscimo de 200 horas anuais na menor das matrizes, tá? Então, a matriz A tem 200 horas e as outras matrizes têm ainda mais. Outro ponto importante, a lei traz a ideia de que a formação geral básica tem uma carga horária total máxima de 1.800 horas. O que isso significa? Não importa se nós temos a matriz A, que é a matriz de 31 horas aula semanais, matriz B de 44, aliás, de 35, ou matriz C de 44, ou as matrizes com carga horária maior. O acréscimo de carga horária é dado sempre na parte flexível do currículo. Então, vocês vão observar que as nossas matrizes elas têm uma estrutura única para a formação geral básica. A alteração de matriz ela se dá sempre na parte flexível do currículo. Isso é algo que, ao longo desse processo formativo, vai ficar muito claro para vocês. Pode seguir, Laura. Então, alguns princípios do novo ensino médio que a gente vai tratar aqui muito brevemente, só mencionar mesmo para que vocês entendam quais são os 9 princípios que norteiam o desenho do novo ensino médio. Então, o primeiro deles é a formação integral, que é expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Aqui, a dimensão socioemocional, que já era mencionada nas nossas propostas anteriores, curriculares, enfim, ela ganha uma ênfase diferente, tá? Então, ela faz parte, integrada às 10 competências que devem ser desenvolvidas nos estudantes e ela tem um espaço diferente de trabalho, privilegiado bastante também no componente projeto de vida, mas não só nele, né? É uma dimensão que atravessa aí todo o nosso currículo. O projeto de vida, ele entra como um componente curricular, e esse componente ele deve promover, deve permitir ao estudante refletir sobre a sua trajetória escolar e focando, sobretudo, em algumas dimensões, né? Então, a dimensão pessoal, cidadã e profissional do estudante. E em Santa Catarina, nós não entendemos essas dimensões como dimensões que podem ser trabalhadas separadamente. Nós trabalhamos elas sempre de forma interligada. Temos também a pesquisa como prática pedagógica, e que aparece também nos eixos estruturantes, no eixo de iniciação científica. Temos o respeito aos direitos humanos como direito universal, e que é um dos pilares do nosso currículo, na medida em que a diversidade como princípio formativo é um dos princípios fundantes e que ampara todo o currículo, tanto da educação infantil e ensino fundamental, quanto do ensino médio, onde nós trabalhamos a ideia de múltiplas juventudes. Quem é esse sujeito diverso que adentra os espaços do ensino médio? A diversidade, ela é entendida a partir da realidade dos sujeitos, das suas formas de produção, de trabalho e das culturas de cada um desses jovens, adultos ou idosos que cursam o ensino médio. Pode seguir, Laura. Temos também o princípio da sustentabilidade ambiental, o princípio da diversificação da oferta, que é também um dos pilares do novo ensino médio, a indissociabilidade entre educação e prática social, que está muito fortemente presente também no eixo estruturante de mediação e intervenção sociocultural, e temos também a indissociabilidade entre teoria e prática. Então, nós temos as metodologias ativas como
um ponto muito central no que se refere à efetivação do currículo. E aí, quando a gente fala de metodologia ativa, nós não estamos situando em uma ou outra teoria, nós estamos situando na teoria que ampara o nosso currículo, né? Então, quando a gente fala de metodologia ativa, nós temos aí práticas que podem ser referenciadas como metodologia ativa nas mais diversas teorias, mas nós temos no nosso currículo muito bem definido qual é o nosso viés teórico, epistemológico, enfim. Quando a gente fala de BNCC, logo vem à mente 10 competências gerais, né? E vocês provavelmente já estão cansados de ouvir falar sobre as 10 competências gerais, já devem ter decorado, saber de trás para frente, de frente para trás, enfim. Mas o que é importante a gente destacar, né? Desde o primeiro aninho do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, o nosso objetivo final de desenvolvimento, que deve ser avaliado no nosso estudante, é o desenvolvimento dessas 10 competências. Esse é o nosso foco. Todo o nosso planejamento deve ser voltado ao desenvolvimento dessas 10 competências, claro, sempre a partir do desenvolvimento das habilidades elencadas no currículo base do território catarinense. Então, essas 10 competências são as mesmas da BNCC, não são opcionais, ainda que eu acredito que nenhum professor que analise essas 10 competências escolheria não desenvolver alguma delas com os seus estudantes, porque são todas competências que consideramos valiosas para a formação de um estudante do ponto de vista da educação integral. E em relação ao currículo base do território catarinense, nós temos todas as habilidades definidas na BNCC, acrescidas algumas habilidades que dizem respeito muito especificamente ao nosso território, e quando vocês se debruçarem sobre o documento, vocês vão perceber esse desenho. Pode seguir. Eu só gostaria de acrescentar na questão que um ponto muito importante que alterou no novo ensino médio foi o foco na aprendizagem, porque nós temos agora o foco não no conteúdo, mas nas habilidades, nas competências e agora também, como o currículo base apresenta, nos objetos de conhecimento. Tá? Então, essa é uma mudança muito importante. E o compromisso também com a formação integral. Vale ressaltar que a formação integral, ela já foi posta nas diretrizes de 2012, assim como os princípios do novo ensino médio, então não é algo recente que surgiu com a lei do novo ensino médio, é uma discussão anterior à lei. Então, as diretrizes de 2012 já trabalhavam na perspectiva da formação humana integral, a proposta curricular de Santa Catarina, em especial, a edição de 2014 também trabalhava com muita força na formação integral. Então, esse desenvolvimento humano, né, em sua multidimensionalidade, nos seus aspectos físicos, emocionais, socioemocionais, culturais, observando todas as diversidades, nossas singularidades, essa visão plural, singular, integral do nosso sujeito de aprendizagem, né? Seja criança, adolescente, seja jovem ou adulto. Então, esse compromisso de trabalhar nessa perspectiva de integração do conhecimento. Né? Então, o ensino médio posto hoje, que está sendo implementado, não possibilita essa visão, né, multidimensional dos objetos de conhecimento. Então, é importante trabalhar com esse compromisso, né? Nós termos nessa perspectiva. Por que as habilidades vieram de forma integradas? Por que os objetos de conhecimento não são do componente, são da área? Por quê? Porque nós queremos trabalhar essa visão plural, essa integração, essa multidimensionalidade do sujeito. E nós trouxemos aqui, né, nessa apresentação, um excerto da proposta curricular, das diretrizes de 2018, das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Isso, porque quando a gente fala de formação integral, muitas vezes vem a pergunta do que se entende por formação integral, né? Nós temos, enfim, inúmeras visões do que pode ser uma formação integral. Então,
nós trouxemos aqui um excerto que diz que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Então, daí os destaques que nós fizemos a dimensão socioemocional, né? Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Pode seguir. E mais um aspecto que a gente gostaria de destacar com vocês é a garantia de interdisciplinaridade na formação geral básica. Então, quando a gente fala do trabalho por área, muitas vezes vem um receio de que o nosso componente, sou professora de história, por exemplo, não é o meu caso porque eu sou orientadora educacional, mas existe um receio do apagamento do espaço de cada um desses componentes curriculares. No caso do desenho tecido por Santa Catarina, fica muito claro que essa organização por área, ela visa o fortalecimento da relação entre os componentes. Então, nós mantemos o espaço na matriz curricular para o trabalho de cada um desses componentes e buscamos que essa relação seja fortalecida a partir do planejamento integrado por área do conhecimento, que deverá ser realizado na hora atividade do professor, conforme o decreto 1659 de 2021. Então, essa proposta de apresentação e articulação dos conhecimentos a partir das áreas, ela visa favorecer esse trabalho interdisciplinar, visa o fortalecimento das relações entre esses componentes, visa a sua contextualização para que esse conhecimento faça sentido realmente para o estudante, para que não seja um conhecimento fragmentado, desconectado da realidade, descontextualizado, enfim, visando, então, contribuir com a elaboração conceitual a partir dessa abordagem interdisciplinar. Então, nós gostaríamos de frisar que essa organização não implica, em nenhuma medida, na retirada ou esvaziamento dos conteúdos próprios de cada um desses componentes. Permanecem presentes na organização do currículo os procedimentos e os conceitos próprios de cada componente, que passam a compor de forma melhor demarcada as áreas do conhecimento que já foram apresentadas a vocês. Pode seguir, Lauro. E chegamos finalmente na parte 4 da apresentação. Eu e a Cirlei tomamos todo o tempo do Luiz. E o Luiz vai apresentar para vocês um pouquinho da arquitetura no que se refere ao desenho da matriz curricular. E a gente sabe que quando vocês visualizam a matriz, tudo fica muito mais claro e alguns receios talvez se dissipem. Então, passo a palavra ao Luiz e eu e a Cirlei, a gente não vai fazer nenhuma intervenção. Bem, queridos professores e servidores da rede, né? Vale destacar, antes de nós olharmos para as matrizes, que o currículo está organizado entre formação geral básica e os itinerários formativos, né? Então, a nossa segunda língua estrangeira, as trilhas de aprofundamento, os componentes curriculares eletivos e o projeto de vida, eles compõem os itinerários formativos com aquela questão de carga horária, já mencionada pela Cirlei e pela Letícia, onde a formação geral básica tem uma carga horária máxima de 1.800 horas e os itinerários formativos têm uma carga horária mínima. Esse acento de máximo e mínimo, ele faz uma diferença muito grande na organização do currículo, na organização da matriz, como vocês vão ver em seguida. Pode seguir, por favor? Vale destacar, antes de nós olharmos para o desenho das matrizes em Santa Catarina, que Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Educação, pensando na qualidade da educação que oferta e pensando também no seu quadro docente, no grupo de professores que ela possui na rede, ela faz uma opção que é uma opção diferenciada, ou seja, ela manteve todos os componentes curriculares em todas as 3 séries do ensino médio. Diferente de outros estados, por exemplo, o Goiás, que você não tem todos os componentes nas 3 séries, que era uma possibilidade da legislação,
mas Santa Catarina, torno a insistir, né, faz uma opção de ter uma matriz diferenciada, mantendo todos os componentes. Então, esse receio que é natural diante de qualquer mudança, de vou perder a aula, ele não precisa existir entre nós na rede estadual de ensino, porque os componentes eles estão garantidos e porque, como já foi mencionado, nós temos uma ampliação da carga horária. Talvez eu não tenha mais 3 aulas semanais de um componente em uma determinada série, mas eu continuarei tendo aula nas 3 séries, mas aí eu tenho aula das trilhas de aprofundamento, tenho aula dos componentes curriculares eletivos. E assim a gente pode ir a conhecer a primeira matriz, que nós estamos chamando ela de matriz A, é a menor matriz para atendimento da ampliação da carga horária preconizada ali pela Lei 3.415 de 2017. Então é uma matriz que cumpre bem certinho 1.000 horas anuais, totalizando aí as 3.000 horas mínimas ao longo dos 3 anos. Se a gente seguir o slide, nós vamos visualizar como é que ficou o desenho. Então, saliento, né, formação geral básica, com todos os componentes curriculares nas 3 séries, sendo que a alteração de carga horária de uma matriz para outra vai acontecer nos itinerários formativos. Como já foi explanado, o itinerário formativo para nós em Santa Catarina é composto de projeto de vida, de uma segunda língua estrangeira, francês, alemão, italiano ou espanhol, de componentes curriculares eletivos e a trilha de aprofundamento. Na primeira série, e aí a grande parte das escolas que vão implementar o novo ensino médio agora neste ano de 2022 estão na matriz A, eles vão iniciar ofertando no itinerário formativo, então, o projeto de vida, os componentes curriculares eletivos e a trilha de aprofundamento. E a segunda língua estrangeira. A trilha de aprofundamento é uma oferta da segunda e da terceira série do ensino médio, e aí vale destacar que tanto o componente curricular eletivo quanto a trilha de aprofundamento tem oferta semestral. Então, na matriz A, na primeira série esse ano, o estudante vai fazer no primeiro semestre um componente curricular eletivo, e no segundo semestre fará outro componente curricular necessariamente. Ele não pode, ao longo do mesmo ano e ao longo das 3 séries do ensino médio, cursar o mesmo componente curricular eletivo. Quando nós vamos para a segunda e para a terceira série, para cumprir o máximo da formação geral básica e o mínimo dos itinerários formativos, no que tange a carga horária, tem uma redução no quantitativo de aulas semanais da formação geral básica, e aí tem um acréscimo no itinerário formativo. Então, eu passo a ter, nas segundas e nas terceiras séries do ensino médio, 10 horas aulas para as trilhas de aprofundamento. Lembrando que estas são de oferta semestral e que o estudante também precisará fazer trilhas de aprofundamento diferentes ao longo do percurso que ele faz no ensino médio. Isso é a nossa matriz A. De novo, né, a matriz com a menor carga horária, mas que atende às 3.000 horas mínimas, 1.000 horas mínimas anuais. Se nós vamos adiante na apresentação, nós vamos para a matriz B, que é uma matriz com uma carga horária um pouco maior, e aí a gente pode ir para o desenho da matriz, porque nós teremos uma matriz com 35 aulas semanais, ou seja, o estudante terá que fazer necessariamente 2 dias de tempo integral. Então, se ele é um estudante do matutino, ele vai ter no matutino 25 aulas e no vespertino ele terá 10. O que altera da matriz A para a matriz B? Primeiro, o número de aulas semanais, de 31 para 45. Na primeira série, eu tenho 3 componentes curriculares eletivos e não um componente curricular. Esse acréscimo é necessário por conta de garantir, né, o aumento das aulas para totalizar as 35 aulas semanais. Nas segundas e nas terceiras séries, eu continuo tendo apenas um componente curricular eletivo, porém a trilha de aprofundamento passa a ter 15 aulas semanais. Então, um tempo maior para o estudante se debruçar sobre uma das trilhas de aprofundamento que aborda alguns conteúdos, alguns temas específicos dentro das áreas do conhecimento, integrado ou dentro da formação técnico-profissional. Dito isso, nós podemos ir para a matriz C, é uma matriz de tempo integral, com 44 aulas semanais, então o estudante precisará ficar na escola muito mais tempo, então é basicamente os 2 turnos, né? Ele tem, na prática, um turno livre,
E a gente pode olhar para o desenho da matriz para a gente perceber o que ela traz de novo comparado às outras. Ela, em vez de ter 3 componentes curriculares eletivos na primeira série, possui 4. Todos eles com uma carga horária maior, em vez de 2 aulas semanais, eu tenho 4 ou 3. Quando eu vou para a segunda e terceira série do ensino médio, eu continuo tendo 4 componentes curriculares eletivos, porém, a trilha, assim como era na matriz B, né, essa matriz de 35 aulas, ela tem 15 aulas semanais para a trilha. Percebam que, ao apresentar a matriz A, B e C, eu enfatizei sempre as mudanças que ocorrem nos itinerários formativos, porque, como já mencionado, a formação geral básica mantém-se igual em todas as matrizes que são ofertadas na rede. Ora, estas matrizes, elas são matrizes diurnas. Nós também temos ensino médio noturno em boa parte das escolas da rede estadual, e aí nós chegamos, a gente pode avançar o slide, para conhecer a matriz do ensino médio noturno. Para olhar a matriz do ensino médio noturno, nós precisamos compreender algumas questões básicas e algumas premissas legais. Primeiro é que no ensino médio noturno, nós também precisamos garantir a ampliação da carga horária para 3.000 horas anuais. E considerando que o ensino médio noturno ele é prioritariamente para jovens trabalhadores, eu não poderia iniciar o noturno antes de 18h30. A gente sabe, inclusive, que alguns estudantes têm até dificuldade de chegar na escola às 18h30. E eu não poderia estender depois das 22h. E entendendo a importância da interação presencial entre aluno e professor, nesse momento a secretaria faz uma opção de não ter carga horária remoto, carga horária EAD. Por isso, a matriz do ensino médio do noturno apresenta 4 anos, 4 séries e não 3 séries. O itinerário formativo tem o mesmo desenho, eu tenho projeto de vida, eu tenho segunda língua estrangeira, eu tenho componentes curriculares eletivos, eu tenho trilhas de aprofundamento que vão acontecer a partir da segunda série, assim como nas matrizes diurnas. Eu sei que quando nós ouvimos falar que o ensino médio noturno tem 4 anos e o ensino médio diurno tem 3, nós imediatamente nos perguntamos sobre transferência do estudante. Nos próximos meses, a secretaria vai emitir documento orientativo, normativo, sobre os procedimentos de transferência. Transferência de um turno para outro é direito do estudante, mas haverá uma regulação no que tange às adaptações de carga horária, né? Uma vez que o estudante tem que fazer 3.000 horas mínimas para ele concluir o ensino médio. Mas aguardem, não precisam se preocupar com isso nesse momento. Bem, olhando para as matrizes curriculares, nós também temos algumas matrizes curriculares para a oferta da educação profissional, porque era preciso ampliar a carga horária nas trilhas de aprofundamento, de modo que as trilhas de aprofundamento pudessem comportar cursos técnicos. Nós temos uma longa tradição na rede de oferta de cursos técnicos, os MEPs, que eram a educação profissional, ensino médio integrado à educação profissional. Então, o estudante fazia o ensino médio e, simultaneamente, ele cursava um curso técnico, recebendo essas 2 certificações ao final. Para manter esse movimento, nós, como já foi apresentado, organizamos, junto com as escolas da rede, com os SEDUPs, o 5º caderno do currículo. E, na prática, o que nós fizemos? Nós pegamos um curso técnico, dividimos ele em 4 trilhas de aprofundamento, com saídas intermediárias, e quase todos eles com certificações intermediárias. Então, ao final de cada trilha, o estudante recebe uma certificação. Porém, era preciso adaptar a carga horária na matriz curricular para que os cursos pudessem ser implementados, uma vez que os cursos obedecem uma carga horária prevista pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, nós temos o que é chamado de matriz Z, que tem 44 aulas semanais, mas na trilha de aprofundamento, em vez de 15, eu tenho 23 aulas semanais. Se a gente avança o slide, nós vamos para a chamada matriz G, que também tem 44 aulas semanais, mas a trilha de aprofundamento tem 20 aulas semanais. Por que eu tenho que ter trilha com 23 ou 20 aulas semanais? Porque eu tenho cursos técnicos que precisam de, no mínimo, 1.200 horas para serem ofertados. Então, eles
não poderiam ser ofertados na matriz B ou C, por exemplo. E se a gente avança o slide mais uma vez, eu tenho a matriz H, que é uma matriz de 35 aulas, muito parecida com a matriz B, só que com uma diferença. Na matriz B, a trilha de aprofundamento tem 15 aulas, e nesta matriz ela tem 16. Portanto, projeto de vida na matriz B, em vez de 2 aulas semanais, tem uma. Isso para garantir 1.024 horas na trilha de aprofundamento, uma vez que há cursos técnicos que têm uma carga horária mínima de 1.000 horas. Bem, isso é um pouco do desenho, do arranjo curricular, das matrizes curriculares no Estado. Para cada escola já foi implementada a matriz adequada, e tendo conhecido as matrizes, eu passo a palavra para a Celia e para a Letícia, que vão apresentar para nós brevemente alguns aspectos da parte flexível do currículo, que já foram mencionados, mas que a gente gostaria de destacar nesse primeiro momento com vocês. Aí passo para a Letícia, né? Isso. Então, obrigada, Luiz, pelas tuas contribuições, sempre muito valiosas. A gente vai colocar para vocês, de forma assim, muito breve, considerando que o nosso tempo também já está se esgotando, o que compõe a parte flexível do currículo, tá? Inicialmente, é importante a gente destacar que o itinerário formativo, ele é composto dessas 4 peças que foram mencionadas. Então, projeto de vida, segunda língua estrangeira, que na verdade é uma terceira, componentes seletivos e trilhas de aprofundamento. Então, as trilhas de aprofundamento estão contidas nos itinerários formativos, mas elas não são necessariamente todo o itinerário. Esse é um ponto bastante importante. Então, os itinerários, eles são de construção dos estudantes, claro, a partir da oferta da escola, no que se refere às trilhas de aprofundamento, enfim, eles podem ser compostos também por cursos FICs no lugar das trilhas de aprofundamento, são desenhos que estão sendo tecidos aí na educação profissional, faz parte dos itinerários formativos o componente letivo, enfim. E esse itinerário, ele é necessariamente atravessado por eixos estruturantes, que a gente mencionou aí ao longo da nossa fala algumas vezes. Quais são esses eixos? Investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação sociocultural e empreendedorismo. É importante destacar que esses eixos, eles são definidos pelos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, mas em Santa Catarina, eles são lidos a partir da perspectiva histórico-cultural, que é a perspectiva da nossa proposta curricular. Então, nós temos uma leitura das habilidades de cada um desses eixos a partir dessa perspectiva. Pode seguir, Laura. Essa parte, como a gente já está com o tempo um pouquinho vencido, eu só vou mencionar para vocês que essas trilhas de aprofundamento, elas são a maior parte da carga horária do itinerário formativo. Então, o maior tempo de um itinerário formativo ao longo do semestre é da trilha de aprofundamento, na segunda e na terceira série. Na primeira série, o itinerário formativo já começa, Letícia? Começa, mas ele começa com um componente eletivo, projeto de vida e segunda língua. E esse desenho, ele tem, inclusive, a intenção de que o estudante possa, a partir do componente projeto de vida e da experimentação permitida pelos componentes eletivos, refletir um pouco melhor sobre as suas escolhas. Ainda que aqui no estado de Santa Catarina, o nosso desenho, ele é bastante flexível, né? Então, o estudante, ele cursa ao longo do semestre uma trilha de aprofundamento, e entendendo que aquela área não é a área que ele se identifica, ele pode optar por uma outra trilha. Então, essas trilhas de aprofundamento, elas podem ser de uma área específica, integrar 2 ou mais áreas. Então, vocês vão perceber que no nosso portfólio nós temos uma série de trilhas integradas que podem ser ofertadas nas escolas. Para as escolas daqueles municípios que só tem uma escola de ensino médio, é importante que seja dado, né, que seja escolhida, se possível, uma trilha integrada para que todos os estudantes tenham as suas escolhas contempladas, sobretudo no primeiro ano de implementação aí da segunda série. E temos também trilhas voltadas à educação técnica e profissional, que são o nosso caderno 5. O que é importante destacar nesse momento? Em 2022, a oferta de educação profissional, ela se dá exclusivamente nas escolas que já possuem esse percurso
junto à rede estadual. E, além disso, nós temos algumas escolas que estão implementando um curso piloto, um curso experimental, que é um curso em ciência de dados. Além disso, as escolas de ensino médio regular implementarão trilhas que são trilhas das áreas ou trilhas integradas. As trilhas EPT ficam para aquelas escolas que já ofertam EPT. Pode seguir, lá. Então, aqui, alguns exemplos, né, de trilhas. Essa trilha de matemática, nós temos, por exemplo, matemática e música. Em ciências da natureza, nós temos Eureka, investigação no mundo da ciência. Todo esse material pode ser consultado no portfólio das trilhas de aprofundamento e vocês vão perceber que essas trilhas, elas fazem com que todos os componentes dessa área ou de mais de uma área girem em torno de uma temática específica, tá? E o espaço do componente continua existindo, tanto no que diz respeito à carga horária, quanto no que diz respeito aos procedimentos, conteúdos e objetos de conhecimento próprios daquele componente, mas a gente tem um trabalho todo articulado em torno de um núcleo específico. Pode seguir. Em linguagens e suas tecnologias, temos, por exemplo, corpos que expressam suas vozes. Em ciências humanas e sociais aplicadas, temos mulheres no território catarinense. Enfim, só mencionando para vocês um exemplo de cada trilha, de cada uma das áreas. Pode seguir. Nas trilhas integradas, nós temos trilhas que, como eu mencionei, integram 2 ou mais áreas do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. Então, temos, por exemplo, a trilha Linguagens Tecnológicas para Sociedades em Rede, que é a minha preferida, porque eu participei da escrita, e que é uma trilha que traz linguagem, ciências humanas, com um foco bastante específico nas tecnologias, que é uma das áreas que chamamos de área de concentração. Pode seguir. Na educação profissional, nós temos uma organização um pouco diferente, tá? Então, essa organização ela se dá a partir dos 13 eixos da educação tecnológica. Então, nós temos no eixo Informação e Comunicação os cursos técnicos, e cada um desses cursos é desdobrado em 3 ou mais trilhas de aprofundamento, a depender da carga horária do curso técnico, tá? Então, é um desenho que consta no caderno 5 e a gente vai ter uma web específica sobre isso. No material, esse material vai ficar disponível para vocês. Tem os cursos técnicos que hoje existem no caderno 5, dentro de cada um desses eixos. Mas é importante destacar que todo esse material ele é construído a partir do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, qualquer curso que vá para além desse catálogo é um curso experimental, e precisa, então, de validação do Conselho Estadual de Educação também. E, nesse momento, nós transformamos em trilhas de aprofundamento aqueles cursos que já eram ofertados na rede ou que as escolas, os MEPs, os CEDUPs, enfim, tinham o desejo de implementar. Pode seguir. Pode seguir também alguns outros eixos e os seus cursos. Esse material vai ficar disponível para vocês. Pode passar. Sobre os componentes curriculares eletivos, eu vou passar a palavra para a Cirlei, para que ela possa explicar um pouquinho para vocês, bem por cima, né, Cirlei, o que são os componentes eletivos. Sim, sim. Os componentes curriculares eletivos, muito bem, eles também têm carga horária na parte flexível, só que é uma carga horária menor, de 2 a 4 aulas semanais, a depender da matriz curricular. Eles também ampliam a aprendizagem dos nossos sujeitos de aprendizagem, nas áreas contidas que estão na formação geral básica, e também com vistas às competências gerais definidas pela Base Nacional Comum Curricular, e também abordam os eixos estruturantes, tá? Elas também são nessa perspectiva dos eixos, tá? E objetivam, né, o desenvolvimento de habilidades específicas, proporcionando diversas vivências de aprendizagem. Então, nós temos um portfólio bem diversificado, com 25 componentes curriculares eletivos, envolvendo todas as áreas de conhecimento e outras áreas que propiciam integração curricular, tá?
No próximo, nós também, essa abordagem da importância de trabalhar, né, de estar em consonância com a escuta dos estudantes a partir das possibilidades de oferta da escola. Eles também trabalham muito pelas vias da experimentação, são componentes que têm nomes diferenciados, que atraem os estudantes, né? Eles podem estar de acordo com a trilha de aprofundamento na mesma área de conhecimento, ou então o estudante queira diversificar e abordar uma outra área de conhecimento no componente eletivo. Então, ele pode trabalhar a trilha Eureka, na área de ciência da natureza, e trabalhar um componente de cultura digital, né, que envolve a competência geral da BNCC, tá bom? Pode seguir. Muito bem. A organização desses componentes, como é que foi essa organização? Nós partimos nessa linha que vocês apresentam aí, que está no slide, nós partimos de uma escuta inicial, porque as escolas piloto, elas implementaram 533 propostas em 2020. Estudando essa variabilidade de oferta de propostas, nós consultamos a rede, consultamos os técnicos do ensino médio da SEDA, né, da secretaria, e por afinidades, por área, nós analisamos essas 533 propostas e reorganizamos, né, no final de 2020 e qualificamos em 52 componentes curriculares eletivos, tá? Esses componentes foram implementados e, a partir de um alinhamento das orientações nacionais, dos novos documentos, né, documentos legais, outros documentos que a rede produziu, nós fizemos uma proposta em conjunto com a rede, por meio de um curso de formação, né, continuada, e produzimos uma proposta de 25 componentes curriculares eletivos que culminou, que se materializou com o 4º caderno do currículo base do território catarinense, que é o portfólio dos componentes curriculares eletivos. Avançando no próximo slide. Aqui nós trazemos também uma visão bem geral dos componentes de cada área. Eu destaco aqui, por exemplo, ciências humanas e sociais aplicadas. Nós temos estudos e práticas em ciências humanas, matemática e suas tecnologias, temos educação financeira, educação fiscal e outros, né? Ali que vocês podem observar, que também vai ficar disponível. Linguagem e suas tecnologias, nós temos 7 componentes curriculares eletivos. Destaco aqui as práticas em Libras, práticas em multiletramento no campo artístico literário. Temos também práticas de letramento literário com ênfase na literatura local, importante trabalhar especificidades, arranjos locais. Mas no próximo slide nós temos, se vocês puderem, vão perceber, que ciência da natureza e suas tecnologias desenvolveu 3 componentes eletivos, curriculares, eletivos. Então, eu trago sociedade, saúde e meio ambiente. A área de integração, ciência e tecnologia, educação tecnológica. Componentes integradores, nós temos 4, também nessa perspectiva de integração curricular. Estudos dirigidos, importante para trabalhar a aprendizagem, né, a autorregulação da aprendizagem. Nós temos também a educação empreendedora e projetos de intervenção e de pesquisa e iniciação científica. Então, essa é uma visão geral, né, do nosso portfólio, nossos 25 componentes curriculares eletivos. Projeto de vida também integra a parte flexível, né, do currículo, ou seja, os itinerários formativos. Santa Catarina optou por ser um componente curricular de 2, na lógica, né, de 2 horas semanais. O projeto de vida, ele também está alicerçado nas 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Ele tem uma intencionalidade pedagógica, tá? Ele busca desenvolver o autoconhecimento, a autonomia, a tomada de atitudes, de decisão. Trabalha também com a perspectiva
da autorregulação, do autoconhecimento e, como já foi mencionado, apresenta 3 dimensões: a dimensão pessoal, a cidadã e a profissional. Cabe ressaltar que o projeto de vida trabalha com as competências, com as habilidades cognitivas e as socioemocionais. E integra, ele é um elemento muito importante, ele integra a parte flexível com a parte da formação geral básica, e o currículo base do território catarinense apresenta 15 unidades temáticas que foram desenvolvidas, que culminou com o caderno dos roteiros pedagógicos do projeto de vida. No próximo, as dimensões um pouco mais detalhadas, né? As 3 dimensões, a pessoal, a cidadã e a profissional, elas trabalham integradas, elas precisam ser desenvolvidas nas 3 séries de concomitantes, tá? Penso que é isto. E terminamos, né? Finalizando, agradeço, então, e desejo bom trabalho a todos. Perfeito, obrigada, Cirlei e Luiz, pelas contribuições. A gente já sabia que essa primeira web seria um pouquinho longa, porque são muitas novidades em relação à arquitetura, então a gente precisava dar esse panorama geral para vocês. Esperamos muito que vocês tenham ficado conosco até aqui e agradecemos e contamos com vocês nesse desafio de implementação do novo ensino médio. Obrigada, Luiz, obrigada, Cirlei, pelas contribuições, muito obrigada aos nossos intérpretes, tornando o nosso conteúdo acessível, nosso agradecimento, os cumprimentos da secretaria, e também obrigada ao Lauro e ao Marco Antônio, que são o nosso staff do dia. Muito obrigada e um ótimo dia de formação para todos vocês. Até mais.